Olá pessoal, tudo bem? A gente está começando aqui o segundo episódio dessa série que é tão bacana, chamada Vamos Tomar um Café. Sabe aquela vez que você disse, vamos marcar um café com alguém? Ou então alguém disse isso pra você e nunca aconteceu? Pois é, aqui a gente marca café e faz acontecer. E hoje eu tô com um cara, João Marcos Guiral. Ele é arquiteto de profissão e já há 5 anos ele toca um espaço de coworking já com 2 unidades. Acabou de começar aí um projeto de parceria com uma outra fundadora de um outro espaço de coworking também para fazer gestão de outros espaços. Esse cara tem muito conteúdo justamente porque ele vê as coisas acontecendo ao redor dele. E aí é que entram as histórias. Vamos conhecer esse cara. Obrigado. Imagina. Obrigado. João, você tá com esse espaço de coworking que é a Block Time Coworking. Uma coisa que eu acho muito legal de lá é justamente essa pegada mais fun que vocês têm, que é voltado pro universo dos super-heróis, né? E as pessoas abraçaram isso de um jeito muito legal, né? Você tem a Sala Super-Homem, a Sala Mulher Maravilha, são espaços que realmente agregam para quebrar esse gelo que é do corporativismo das empresas, né? E já que a gente está falando de super-herói, eu acho que a gente consegue comparar você, talvez, com o Vigia da Marvel, né? O cara que tudo vê, o cara que percebe as coisas sem exatamente interferir, né? Se você não sabe quem é o Vigia da Marvel, é esse cara aqui, ó. E aí, eu imagino que você tenha histórias para contar, eu imagino que você perceba as coisas que estão acontecendo lá dentro e principalmente a forma como esse pessoal se relaciona entre si. No universo do coworking, que parece imperar muito essa palavra relacionamento, qual que é a importância disso que você acredita hoje? Cara, acho que assim, voltando lá de trás, primeiro assim, o super-herói foi algo que aconteceu e para poder fazer acontecer eu tive que pesquisar. Eu gostava de quadrinho, mas decoração, o que a decoração vai ter a ver com o espaço, não vai ter nada, o que a gente vai fazer com isso? E aí eu comecei a ver que o super-herói tem tudo a ver com empreendedorismo, tem tudo a ver com o que a gente faz, porque eles são heróis, a gente também é herói. Para fazer nosso sonho acreditar, a gente tem que ir atrás de alguma coisa. O empreendedor é o herói, né? O empreendedor é o herói. Nosso slogan hoje é, todo empreendedor é um super-herói. Legal. Né? E aí começa a primeira relação, quando você provoca essa brincadeira, você tira o empreendedor daquela zona séria e remete à infância dele. Ele se sente muito à vontade. Então, quando a gente faz esse primeiro jogo, eu tenho a primeira conquista. Mas, claro, desde o início eu soube que eu não ia atrair todo mundo. Certo. Né? Então, eu resolvi nichar um pouco o coworking, até pela minha área de formação, como você disse. Sou arquiteto, no ano que eu abri eu ainda estava no meio da faculdade e eu visava muito um coworking para design, para artes, para essa parte mais gráfica, digamos assim. A casa funcionou. Estamos aí há 5 anos, né? E hoje a gente tem um público de tecnologia, então é o público geek. Legal. Que leva seus personagens também, que vai fantasiado, que tem camiseta, que tem tudo. Então o relacionamento começou com a decoração da casa. Ok. Antes mesmo de ter um relacionamento, de ter uma comunidade ali dentro. Né? E o mais legal é que a casa foi se transformando ao longo dos 5 anos. A gente começou acreditando com um conceito, com poucas posições. Hoje eu tenho o dobro do tamanho inicial. Quantas empresas você tem dentro do coworking hoje? São 10 empresas. 10 empresas. 10 empresas. Uma média de quantas pessoas por empresa? Então, varia. Atualmente eu tenho uma empresa que tem 30 posições. O restante está entre 5 e 6. Legal. E aí o difícil foi como que eu vou fazer a pessoa sair da sala dela e interagir com as outras. Ok. E aí foi que eu instaurei um processo desde o início, que é o tour pela casa. Então assim que a pessoa chega, assim, obviamente ela foi conhecer o espaço antes, né, negociou, mas você não apresenta cara a cara para as pessoas, né? E eu faço questão disso. Então chega uma pessoa nova, chega uma empresa nova, eu pego ela meio que de mãozinha mesmo
Eu falo, vamos lá, vamos conhecer todo mundo. Apresento ela tanto pessoalmente quanto online. A gente tem um grupo, hoje a gente usa o WhatsApp, né? E é onde, assim, toda vez que entra gente nova, eu pego, coloco a pessoa no grupo, insiro ela e faço uma breve apresentação. Falo, gente, tal pessoal tá chegando aqui agora, tem as boas-vindas. E o legal é que, em vez de chamar pessoas, eu uso o termo heróis. Muito bom. Eu gosto de utilizar, então, em vez de ser coworker, são maiores lugares, a gente usa a nomenclatura heróis. O que você acredita que nesse universo do coworking tem de mais especial do que o universo das empresas mais corporativas que mexem com essa essência da pessoa, da pessoa em si mesmo? Acho que primeiro é uma mudança de cultura. E você vê nitidamente quando a pessoa chega lá. Ela está acostumada, vou para um lugar que é a minha única empresa, né? Todo mundo é da mesma empresa. Vou chegar lá timidozinho, vou ficar na minha. Mas lá não. Além da sua empresa, você tem outras e mais gente. E aí vou tomar um café e encontro uma pessoa que eu nunca vi. Mas quem é você? Legal. Então essa hora aqui é a hora que mais acontecem as trocas. Tanto que com a última expansão foi o espaço que a gente mais repensou e ampliou. Porque se a gente aumentasse a casa e não aumentasse a cálculo e o café, não ia ter como. A curiosidade, hoje são 15 litros de café por dia. 15 litros de café por dia? 15 litros de café por dia. Que loucura. Então, assim, o café, a gente brinca, ele é combustível, ele é mais que combustível. Então, ele é o combustível de quem precisa para trabalhar, ele é o combustível das interações sociais, dos relacionamentos. Então, é uma brincadeira, A gente fala, eu não vivo sem café. E é verdade. Sim, eu falo que costume. é o símbolo máximo do relacionamento. Alguns acham que é a cerveja, mas também pode ser. Mas o café é o símbolo máximo. Então, e assim, e a gente está cada vez mais se acostumando com cafeterias diferentes, né? Aqui mesmo, essa é uma cafeteria que há 10 anos atrás não existiria. É, verdade. Né? Tô bebendo um café gelado. Né? E eu tenho a relação com o café de que minha família é produtora de café. Ah, é? Então, a minha relação de café, desde pequeno, aprender na lavoura e tudo mais. Na mamadeira. Não tomava café quando criança, mas eu passei a gostar de café quando eu falei, eu vou tomar café do jeito que eu preciso tomar. Porque para mim, café é uma bebida doce. Então, quando eu vou nos lugares, eu gosto de conversar com o café, ver como que faz, ver os métodos de extração, de várias formas. E isso acaba criando outros eventos, criando outros momentos. Então, essa de convidar para tomar um café é maravilhoso. Sim. Né? No mundo de coworking, a gente teve um aplicativo que começou assim. Sim, o Beer or Coffee. Né? Que era exatamente nessa, vamos te oferecer uma cerveja ou um café para fazer o networking. Mas o aplicativo ainda continua. O aplicativo continua. Era então. o Pedro. Lá. Pedro, a gente ainda vai conversar. Eu acho que faz todo sentido Beer or Coffee existir no que diz respeito ao relacionar. A gente ainda vai conversar. Então, assim, faz todo sentido. E no ambiente de coworking, o café é primordial. E ali é o ponto onde você consegue introduzir as pessoas, onde elas estão relaxadas. Então, junto com o café, a gente começou a introduzir outras coisas. Frutas, hora da pipoca. Hora da pipoca. Então, são momentos, assim, a gente sempre viu, comida, bebida, sempre atrai gente. Eu vejo que um gestor de uma empresa, no momento em que ele começa a precisar dar feedbacks, que ele começa a precisar se relacionar com cada um dos perfis que antes para ele não era exatamente uma coisa importante, isso bate muito com o que um gestor de um coworking precisa fazer também, né? Porque você não está prestando um serviço que você nunca mais vê o cliente continua ali todos os dias na sua vida, né? Ele está presente. Como é que é ter que virar a chavinha na cabeça para pensar, cara, essa pessoa aqui, ela é super amável, com ela eu converso, chamo de querida, tal, etc. Mas aquela pessoa ali é mais rígida, é mais séria, com ela o papo é frio, reto, tal, etc. Como é que é virar essa chavinha todos os dias, o tempo todo? Aí vai, não é nem colocar uma máscara, mas assim, você leva um tempo para entender cada pessoa. Então, eu sou a primeira pessoa, eu passo do pressuposto que eu sou a primeira pessoa a conhecer a empresa, né? Então ela vem, ela conhece, é a primeira pessoa que ela tem a relação. Tá. Então o meu papel de apresentar já é o primeiro quebra-gelo. E aí você começa a conversar, aí você sai para almoçar com ela, aí você chama para tomar um café. Então você tem que ir fazendo as pequenas coisas
para ir descobrindo. Mas assim, tem gente, quando a empresa é muito grande, chegou muita gente de uma vez, não consigo fazer isso com todo mundo. E aí outras pessoas começam a fazer isso. Então, eu fico o tempo inteiro de olho, né? Eu fico no meio de todo mundo, eu fico num ambiente compartilhado, exatamente para ser fácil acesso, para escutar o que está acontecendo. Ah, tem algum problema, eu vou lá e ajo. Não fico sempre parado. E, na verdade, me coloco à disposição para tudo. Eu não fico no patamar lá em cima que eu sou inalcançável. Não, eu quero estar ali no dia a dia, conversando com você, olhando nos seus olhos. Tá com problema? O que está acontecendo? Eu tô com problema de mau cheiro. Não, cara, minha internet não tá funcionando direito. Vamos lá, vamos testar. Vamos ver, pego minha máquina, vou lá, testo, arrumo. Não, beleza, tá certo. Então, o meu papel lá dentro é não dar dor de cabeça. O empresário não ter dor de cabeça, é ele se preocupar com a estrutura dele. E quando a sua cabeça não tá tão boa? Aí eu peço pra sair, tipo, dou uma parecida, preciso de 5 minutos fora. Toma um café. O ruim de ser dono e sozinho, né, a maioria das vezes, é que mesmo mal você tem que estar lá, né? Sim. Meu sócio diz que empreendedor não pode ficar doente. Tem essa aí, tem. Né? Então, às vezes você tá no fundo lá, tipo, morrendo, e a sorte é que a gente tem um espaço legal, então a gente tem sofá, tem poltrona, então às vezes quando você não tá nem aí, tipo, não dá. Eu desço, né, é um sobrado, né, então eu vou pra Batcaverna, Sim. sento no sofá, trabalho com o notebook, em vez de trabalhar na mesa. Que legal. Então, essa de trocar de ambiente faz muito bem. Você me convidou uma vez para dar uma mini palestra que chamava Fuck Up Nights, que era basicamente para dizer para os outros aquilo que não deu certo, para que talvez eles possam se preparar, né, criar planos B e C para não deixar acontecer a mesma coisa com eles, né? E é bom dizer, né, só abrindo um parênteses nisso antes do que eu vou falar, que as pessoas precisam falar umas para as outras o que também dá errado, né? Tá na hora de todo mundo parar de fazer plano de negócio só com o que ela acha que precisa dar certo, tá na hora de começar a fazer também com aquilo que dá errado. E uma das coisas que eu levei aquele dia para você, que eu acho que é muito legal trazer para essa conversa, é que enquanto eu era fundador de um espaço de coworking, eu cheguei a um ponto onde o negócio já não fazia mais sentido para mim, talvez por conta da forma como eu administrei a coisa, e eu comecei a ser praticamente o síndico do espaço, onde todas as pessoas ali me viam como esse síndico e não mais como esse gestor que está ali para pegar na mão, para tentar interferir de uma forma positiva no dia a dia deles e etc. Eu até brincava que eu era o seu barriga todo dia chegando na vila, recebendo uma pancada de um Chaves diferente, né? Então, o porquê que eu acho que isso acontece? Simples, a desmotivação que eu tinha com o negócio naquela época contagiava o restante. Então não dá para dizer que aquilo ali não tinha uma parcela muito grande de culpa minha. E isso também reflete muito o que acontece no ambiente corporativo, no ambiente de trabalho e até num espaço de coworking e em outros tipos de negócios, né? O momento em que o líder, o gestor, ele começa a ficar mais desmotivado, para ele aquilo ali está perdendo sentido, já não é talvez mais prioridade na vida dele, isso vai respingando nos outros e eles vão percebendo. Talvez um gestor que não consiga mais se comunicar tão assertivamente, tanto com a equipe ou quanto com os colegas, os sócios ou qualquer coisa do tipo, ele começa a mostrar para baixo que aquilo ali não tá legal, né? E talvez seja por isso que naquela época as pessoas pararam de me enxergar como um cara que trazia soluções ou que apaziguava ou que criava uma harmonia e passaram a enxergar o síndico que só ia reclamar e mandar algum tipo de pancada e cobrar e falar regra. Eu já tive esse momento. Como é que foi para você? Foi um momento bem tenso em vários sentidos. Foi no auge da crise, muitas empresas ruins, então assim, foi um cenário ruim para todo mundo. Eu precisei me afastar, porque foi bem o meu ano de TCC. Ok. Então eu precisei dar um passo para fora, porque se eu não desse esse passo para fora, ou eu não me informava, ou eu também não ficava na empresa. Então eu fiquei quase um ano meio away, assim, eu tava lá todo dia, mas eu tinha que focar na faculdade, focar no TCC, focar no projeto. E aí esses probleminhas foram ficando na mão de funcionário. Sim. Eu dou muita autonomia para os meus funcionários, eu trato eles na horizontalidade, né? Hoje eu tenho a Maria, que está comigo desde que eu abri, e recentemente a gente contratou mais uma pessoa de novo. Ok. Mas a gente passou 6 meses esse ano só com eu e a Maria. Porque a gente viu que a casa ela consegue funcionar com 2 pessoas. E antigamente eu tinha uma pessoa de apoio administrativo. Hoje o administrativo está todo na minha mão. Eu automatizei todos os processos e eu preciso de gente de
de comunicação, de relacionamento, de limpeza, que são coisas que realmente as pessoas veem todos os dias. Então a Maria deixou de ser simplesmente uma faxineira para ser a minha community manager da casa. E ela não teria esse cargo se ela não tivesse essas habilidades relacionais aí, Não. né? Que provavelmente é do natural dela. Exatamente. E assim, a gente brinca, mas ela assumiu o papel de mãe da casa. Olha só. E eu chamo o pessoal de heróis, ela chama o pessoal de filhos, de crianças. Olha só. Ela realmente assumiu o papel de mãe. E aí na hora de dar bronca, ela tem um jeitinho de dar bronca que não fica tão pesado, porque às vezes eu preciso entrar e meu jeito, às vezes mais seja brincadeira ou não, é um pouco mais rígido, porque as pessoas não gostam, tipo, pô, né, não fala assim, não sei o quê. Então eu também tive que me adaptar. Não é porque a pessoa tá errada, você tem que chegar, tipo, não digo esculachando, mas Sim. você tem que ter jeito pra falar, tem que ir no canto, dependendo do que é, aí a pessoa fez errado, você volta, ou você tem que apelar também pra questão visual, então colocar regras visuais. Então, e a todo momento, né? Se eu penso na trajetória, nos primeiros 6 meses não tinha nada de regra. A partir dos primeiros clientes, você teve que começar a colocar umas. Depois você aumentou mais. Aí você vai mudando. Eu ia te perguntar justamente sobre isso. Não estava prevista essa pergunta, mas agora que você colocou a questão da regra, já houve alguns espaços de coworking que, quando nasceram, eles assumiram um formato meio que comunitário, do tipo, olha, se cada um fizer o seu, a coisa toda funciona de forma orgânica. E normalmente a gente percebe que alguns desses espaços não deram certo. O que você acha que acontece nesses espaços onde é legal dizer que as pessoas nesses espaços têm cada um a chave do lugar, elas estão responsáveis, por exemplo, pela limpeza, elas são responsáveis pela harmonia da casa, elas são responsáveis todas de forma igual pelo todo, certo? O que acontece que esses espaços tendem a não dar certo? Aí eu acho que é uma questão humana. E aí eu já fui, né? Conheço muitos lugares no Brasil, fui para os Estados Unidos e fui para a Europa conhecer coworking. O problema é o mesmo em todos os lugares. Ok. Então é problema de relacionamento, é problema de louça suja, é problema de deixar as coisas em cima da mesa de qualquer forma. Então é assim, no início começa a dar super certo, funciona, tá lá, não sei o quê. Bastou uma pessoa deixar uma coisinha fora do lugar, um copo, saí correndo, me atrasei, tem um motivo dela, deixou um copo, é suficiente para formar uma pilha inteira depois. Olha só. Porque um deu exemplo, um não fez, vai lá e estraga todo o processo. A gente usava muito isso, a questão de bom senso. Mas o que é meu bom senso é o seu bom senso? Exatamente, né? A moeda é diferente para cada uma das pessoas. Cada um tem sua vivência, né? Eu coloquei um vídeo na minha rede faz pouco tempo que falava que você é livre para criar expectativas que você quiser. Porque a gente tem essa coisa de que é ruim criar expectativa, né? De falar assim, eu não devia ficar criando expectativa porque eu sempre me frustro. Não, o errado não é criar expectativa, o errado é criar expectativas erradas, né? Isso em qualquer tipo de relacionamento. Quando você começa a esperar do outro aquilo que você sabe que ela não vai entregar, que o outro não vai entregar, você tem a frustração e aquela pessoa está dormindo em paz. Porque ela sabe que dentro dela, aquilo ali, ela não vai conseguir entregar de qualquer jeito. E ela nem sabe que você espera que ela entregue isso, né? Então, são duas coisas. Falta a conversa, né? Para saber, se alinhar exatamente o que eu posso entregar e o que essa pessoa vai esperar que eu entregue, né? Então, a expectativa, ela é saudável quando criada de forma correta. Se eu fico pensando, nossa, eu lavo a louça, eu tiro o lixo, eu coloco, eu reponho o papel higiênico do banheiro, eu armo o alarme da casa e aquele pessoal ali não faz nada disso. Será que a gente está esperando as coisas certas daquelas pessoas? Será que não precisa existir um alinhamento entre elas para saber exatamente até onde tais pessoas conseguem entregar alguma coisa e o que você talvez nem precisasse entregar porque outra pessoa faz melhor que você? Isso tem tudo a ver com relacionamento também, porque tem pessoas que se relacionam muito mais fáceis e muito melhor do que outras. Pessoas que preferem realmente ser introspectiva, ficar na dela, vai lá, trabalha, sai. Eu tenho pessoas assim, que entram na casa como se a gente nunca tivesse visto. Legal. São super quietinhas. Agora tem outras que fazem questão de mostrar que chegaram. E nessa crise política que a gente teve de tudo na casa. E o legal foi que todo mundo foi aberto ao diálogo lá. E é raro isso, hein? Assim, tivemos diálogos quentes, tivemos diálogos bem quentes, né? Mas foram diálogos muito bons.
Que legal, cara. De todos os lados, respeitando o lado de quem votou em um, de quem votou no outro, não tomando partido de nenhum dos lados, colocando seus pontos, né? Justificativas plausíveis para um lado, justificativas nem tanto, né? Aí Isso afetava a convivência de alguma forma? Nada, porque no fundo também tinha um pouco de brincadeira, né? Aquela provocação saudável, sabe? Então, como se fosse Corinthians e Palmeiras, Sim. Flamengo e Fluminense, o Vasco. Né? Entendi. Então tem esse lado. Eu acho que no final das contas, inclusive recentemente eu estava tentando descobrir o perfil de personalidade de cada pessoa através de algumas perguntas de um quiz, e aí eu pedia para as pessoas compartilharem comigo e a maioria veio trazer para mim que o perfil delas era o tal do boa praça, que é aquele perfil da pessoa que é amiga, sociável e tal, e eu achei interessante que acho que a maioria das pessoas acham que ser mais boa praça é o certo e ter um temperamento mais forte, ser uma pessoa mais enérgica, mais rígida, está errado. E na verdade não tem certo e errado, né? Nós temos perfis de personalidade onde todos eles têm suas limitações que precisam ser trabalhadas, seus potenciais que precisam ser muito aproveitados e tudo bem. O empreendedor tem aquele lance dele querer dar o sangue, ele vai dormir tarde, etc. Muito bom, provavelmente vai sair um resultado muito legal disso. O empresário talvez tenha uma cabeça, e o colaborador, uma cabeça um pouco mais 8-16, 8-18, depois eu preciso colocar isso tudo nessa caixinha, depois eu preciso colocar tudo nessa caixinha aqui e tudo bem, vai sair um bom resultado disso. Acho que nesse caso, vale a pena as pessoas começarem a refletir se elas consideram que o perfil de personalidade delas é ruim, porque não existe perfil de personalidade ruim. Acho que é bacana. A pergunta que eu quero fazer para você, para a gente fechar aqui, o que é relaciocinar para o João Marcos? O que você entende dessa palavra? Eu estou me perguntando isso desde o dia que você criou essa palavra. É mesmo? Te fez pensar? Fez, assim, até pela sonoridade de relaciocinar, né? Então, qual é a relação que eu vou ter com o pensamento, com isso? Eu fiquei pensando, o que é relaciocinar? E é algo que você explicou, né? A gente faz diariamente, só que a gente nunca para pensar nisso. A gente não para, né? Então, é algo que muitas vezes entra no piloto automático, isso é perigoso. Quando entra no piloto automático, qualquer coisa no piloto automático pode dar pau. Pode. E aí entra na tal da zona de conforto, palavrinha da moda também. Zona de conforto. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado para nas relações também não entrarem nesse piloto automático. Sim. Porque você entra sempre no. É a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa sempre. Muito bem. Qual é a graça? O que você vai fazer? E o relaciocinar tem essa proposta, né, de fazer as pessoas pensarem mais a respeito do que elas têm de relacionamento na vida delas, seja ele amoroso, seja ele familiar e etc. Mas o foco mesmo do programa é o profissional. Não tenha dúvida de que isso respinga em todas as outras áreas. Então, quem trabalha a questão relacional dentro do profissional pode ter certeza absoluta que vai ver ganhos nas outras áreas de relacionamento pessoal dela. E isso é inestimável. É no momento em que você começa a lidar melhor com o próximo, você começa a lidar melhor com você também, né? Então aí entram os chavões da gentileza gera gentileza, né? Da empatia, coloque-se no lugar do outro. São chavões, mas que fazem de certa forma um sentido. E eu acho que o coworking me ensinou muitas coisas. Não só coworking, mas dessas trajetórias, fazem 3 anos que eu também faço terapia. E eu assumi que eu precisava de terapia também. Sim. E a terapia me ajudou a me conectar comigo mesmo. Se você não se conecta com você, se você não sabe aquilo que você quer, como que você vai dar pro outro? E assim, não é relação só de um trabalho ou na casa, é relação em tudo. É família, namorada, é amigos, é qualquer coisa que você vai fazer. Terapia é um negócio que eu acho que todo mundo devia fazer, desde lá de criancinha, acho que já devia fazer parte da grade escolar das pessoas. Eu faço, acho que também tem 6 ou 7 anos. Coach também faz terapia, tá, gente? Não são profissões que brigam, elas só estão passando por uma crise aí, de um conflito de interesses, mas, cara, eu falo pra todo mundo, faça coaching e faça terapia, o resultado é incrível. São coisas diferentes, bem diferentes, eu acho. Pessoal, eu conversei aqui então com o João Marcos Guiral, esse cara que tem história pra caramba pra contar.
Infelizmente não dá pra gente contar todas elas aqui, mas eu recomendo que você também siga as redes sociais dele. Elas estão aqui no vídeo pra você ver. As minhas também, Relaciocinar, Felipe dos Santos. Cara, foi um prazer conversar com você. Eu que agradeço o convite. Eu espero que vocês fiquem até o próximo vídeo, que também vamos trazer pessoas legais para conversar com a gente. E eu desejo toda a sorte do mundo para a Blocktime, que ela continue crescendo, que seus projetos continuem crescendo também. Eu agradeço e para você também, mais uma trajetória aí começando. Valeu, cara. Valeu. Até a próxima.